Fala galera, professor André de volta. Você estudou lá campo elétrico, não estudou? Resolveu todos os exercícios? Vem comigo agora que a gente vai continuar o conteúdo falando de potencial elétrico, fechou? Campo elétrico e potencial são duas coisas que andam meio juntas ali. Então eu preciso que você tenha entendido o primeiro conceito de campo para agora a gente fechar com potencial, beleza? Então ó, vem! Potencial elétrico, só para relembrar, só por desencargo de consciência. Eu sei que você sabe, mas vamos lá. Beleza, a gente aprendeu o seguinte, se eu colocar uma carguinha positiva aqui, ela vai criar em torno de si um campo de afastamento, que é ó, sai do positivo, é ou não é? Então vai ser assim, ó, cria um campo elétrico, deforma o espaço em volta dela, criando esse campozinho de afastamento. Eu não consigo ver esse campo, eu só consigo perceber que ele está ali se eu colocar uma carguinha de prova. Coloquei uma carguinha de prova aqui negativa, por exemplo, essa carguinha vai ser atraída, não vai? Se ela foi atraída, quer dizer que tem alguma coisa ali nesse espaço que leva essa força até ela. Isso é denominado campo elétrico, que a gente calcula como sendo K vezes Q sobre D quadrado, levando em consideração a carga geradora, e pode ser também a FEC, levando em consideração o quê? A carga vítima, a carga de prova. Fechou? Duas maneiras aí de calcular campo elétrico. Belezinha, people? E daí aqui a gente tem o desenhozinho da carga positiva junto com carga negativa. As linhas de campo se misturando. Só que note uma coisa que é importante aqui. Uma coisa que eu não falei na última aula, ó. Note que essas linhas nunca se cruzam. Duas linhas de força nunca se cruzam. Fechou? Então, tá aí para você uma revisãozinha básica e rapidinha de campo elétrico para a gente começar a ver potencial. Antes de começar a ver potencial, deixa eu só te falar uma coisinha. Ó, lembra do campo gravitacional da Terra que a gente estava vendo? Então aqui está a Terra. Aqui está a Paraíba, que é o ponto mais leste da América, né? Que é de onde eu vim. E a Terra faz um campo de aproximação, que é o campo gravitacional, né? A gente começou a aulinha de campo elétrico passado falando disso aqui. Beleza. Só que esse campo gravitacional, além de gerar uma força em toda a massa que está imersa nele, ele também cede energia para essa massa, não é? Você não estudou lá com o Tiaguinho que toda vez que coloca um objeto aqui, por exemplo, esse objeto ganha energia potencial gravitacional? É uma energia relacionada ao campo gravitacional da Terra, fechou? Então, toda vez que eu coloco uma massa num campo gravitacional, aparecem duas coisas. Aparece uma força de atração e aparece uma energia potencial gravitacional em relação ao meu ponto de referência, a um ponto de referência. Fechou? Força e energia, força e energia. Como que eu sei que surge essa energia potencial gravitacional? Porque toda vez que eu solto essa canetinha ela começa a cair com uma velocidade, né? Então, alguma coisa, alguma energia se transformou em energia cinética. Essa energia que se transforma em energia cinética a gente chama de energia potencial gravitacional. Só que na elétrica acontece a mesma coisa. Quando eu coloco uma carguinha geradora lá, pá, ela gera em torno de si um campo elétrico. Beleza. Se eu colocar outra carga imersa nesse campo, o que vai aparecer? Vai aparecer uma força, que nesse caso pode ser de atração ou de repulsão, e vai aparecer uma energia também. Energia que a gente chama de energia potencial elétrica. Como que eu sei que tem essa energia relacionada a esse campo elétrico? Como que eu sei? Eu sei porque toda vez que eu coloco essa carguinha de prova lá, ela é atraída, ó. Essa energia vira energia cinética, ou essa energia vira energia cinética, sacou? Então, tem que ter em volta, junto com esse campo gravitacional aí, e junto com esse campo elétrico, tem uma energia relacionada. E essa energia é chamada de energia potencial elétrica, fechou? Então, ó, se eu tenho uma carguinha aqui, carguinha positiva, vamos desenhar de novo, se acostume a desenhar isso aí, desenhar, e daí, ó, tem um campo elétrico saindo dela aqui. Quando eu colocar uma carguinha de prova negativa aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força, né? Uma força elétrica que a gente já aprendeu a calcular. Mas, além disso, ela não começa a se mover? Se ela começa a se mover, quer dizer que algum tipo de energia se transformou em energia cinética. E esse algum tipo de energia, sabe o quê?
energia potencial elétrica. Então, além da força, aparece a energia potencial elétrica, belezinha? Agora, ó, se eu tirar essa carga, esquece essa carguinha aqui. Só fica na cabeça a carga geradora. Quer dizer que neste ponto aqui, tem um potencial elétrico. De modo que quando eu coloco a minha carga de prova, vai aparecer energia. Sacou? Neste ponto tem um potencial elétrico, de modo que quando eu coloco a carga de prova, aquela carga de prova ganha essa energia potencial e daí ela começa a se mover, se atraindo ou se repelindo. Sacou a ideia? Então, ó, trazendo para o campo gravitacional de novo. Se eu coloco esse objeto aqui, nessa altura, pá, ganha energia potencial gravitacional, não é? Beleza. E se eu tirar esse objeto, ó, neste ponto, o que tem? Tem um potencial gravitacional. Sacou? É como se tivesse um pacotinho de energia aqui, de modo que quando eu coloco o objeto, esse objeto ganha esse pacotinho de energia. Energia potencial gravitacional. Quando tem dois corpos, energia potencial. Quando tem um corpo só, que gera o campo, só o potencial. Fechou? Então, potencial elétrico é isso aí. É uma grandeza escalar, porque é relacionado à energia, né? Se é energia, tem que ser uma grandeza escalar, que mede a energia potencial elétrica existente em um sistema por unidade de carga de prova. Então, assim, ó, pode parecer, o conceito burocrático aí pode parecer difícil, mas não é não. Ó, vem aqui. Neste ponto aqui, vamos supor que o campo elétrico, tá? Tô falando de campo elétrico. Campo elétrico vale 2 newtons por coulomb, vamos supor. Daí a gente já aprendeu o seguinte, 2 newtons por coulomb significa que se eu colocar uma carguinha de 1 coulomb ali, essa carguinha vai receber uma força de 2 newtons, sacou? Por isso que é 2 newtons por coulomb. Se eu colocar uma carguinha de 2 coulombs, vai aparecer uma força ali atraindo ou repelindo ela de 4 newtons. Beautiful, beleza? Entendeu isso aí? Isso é campo elétrico. Só que além disso, neste ponto também tem um potencial elétrico. Potencial elétrico, vamos supor, um númerozinho aqui qualquer, tá? Que seja de 5 joules por coulomb. Olha que legal, cara. 5 joules por coulomb. Sabe o que quer dizer isso aí? Quer dizer que quando eu colocar a minha carguinha aqui, coloquei uma carguinha de 1 coulomb. Fechou? Carguinha de 1 coulomb. Quanto de força essa carguinha vai ganhar aí de atração ou de repulsão? 2 newtons, né? Porque o campo é 2 newtons por coulomb. Agora, quanto de energia ela vai ganhar? Vai ganhar 5 joules de energia. Que provavelmente, se eu soltar aquela carguinha ali, ela vai se aproximar da minha carga geradora ou vai se afastar. Esses 5 joules vai se transformar em energia cinética. Sacou? Então, ó, tanto campo elétrico quanto potencial elétrico fazem parte desse campo de afastamento aí. São duas coisinhas, ganha força, ganha energia. Vamos ver outro ponto? Só pra ver se fixou isso aí, ó. Vou pegar esse ponto B aqui, tá? Ponto B qualquer no espaço. Nesse ponto B, vamos dizer que eu calculei lá e o campo elétrico deu 5 newtons por coulomb. E o potencial elétrico deu 10 joules por coulomb. O que isso quer dizer? Ó, tem um campo e tem um potencial, né? Beleza, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar uma carguinha aqui, vou colocar uma carguinha de 3 coulombs, fechou? Carguinha de 3 coulombs. A minha pergunta para você é o seguinte, vê se você entendeu. Minha pergunta é, se eu colocar uma carguinha de 3 coulombs, quanto de força vai atrair ou repelir essa carguinha? Quanto de força vai aparecer nessa carguinha? 3 coulombs. Se o campo é 5 newtons por coulomb, então vai aparecer uma força atraindo ou repelindo, no caso, se for positivo aqui, ó, vai repelir com 15 newtons. Confere? 5 newtons para cada coulomb, se é 3 coulombs, 15 newtons. Beleza? E quanto de energia essa bolinha, essa carguinha vai ganhar? Vai ganhar, se é 10 joules por coulomb, o potencial naquele ponto, então vai ganhar 30 joules. 10 joules para cada coulomb. Se é 3 coulombs, ganha 30 joules, sacou? Então, 15 newtons e 30 joules. Então, relacionado ao campo elétrico, tem uma força e tem energia. Galera, a mesma coisa do campo gravitacional. Relacionado ao campo gravitacional, tem uma força e tem uma energia. Tem a força gravitacional e tem a energia
potencial gravitacional. Fechou? Então isso é potencial, galera, nada demais, facinho, muito sossegado e mais, é uma grandeza escalar, cara. Se é uma grandeza escalar, você não tem que ficar desenhando vetor, nada do tipo, é só somar, subtrair e por aí vai, beleza? Potencial elétrico é uma propriedade do campo elétrico. Cada um dos seus pontos, cada um dos pontos do campo elétrico tem um valor de potencial que não depende da presença de uma carga de prova. De um corpo carregado aqui seria carga de prova. De uma carga de prova. Potencial não depende da presença de uma carga de prova. Fechou então? Então potencial é isso aí, só que isso aí vai ser muito importante, cara. Eu só vou escrever matematicamente agora o que eu te falei. Então se você entendeu o conceito, você não precisa nem memorizar, nem saber fórmula nenhuma, porque o conceito já te fala tudo. Ó, eu não te falei que o potencial num certo ponto era joules por coulomb? Falei, né? Se é joules por coulomb, é energia por carga. Então, potencial, que eu vou representar pela letra V, então V é o potencial, vai ser a energia potencial elétrica, no caso, sobre a carga. Fechou? Lembrando que energia é sempre joules no SI e carga é sempre coulombs. Então, joules por coulombs dá o que a gente chama de potencial, que a gente vai medir em volts. Ah, professor, então volts é joules por coulomb. Volts lá da tomada, 127 volts, 220 volts, é energia, então? Sim, é a medida de energia. Sim, joules por coulomb, beleza? Isso é volts. Então tá aí o conceito de potencial. Então V é potencial, tá? Só para te dar uma luz aqui também, olha só, energia potencial eu posso calcular como sendo K vezes Qzão vezes Qzinho. Lembre-se que para ter energia potencial tem que ter dois corpos, tá? Então K, Qzão, Qzinho sobre D. Isso aqui parece muito com a lei de Coulomb, né? Com a lei de Coulomb lá que a gente viu que era assim, ó. A lei de Coulomb era K vezes Q sobre D quadrado. Cuidado para não confundir. Tem duas diferenças aí muito fundamentais. Primeira diferença é, tá vendo que o D na energia não está elevado ao quadrado? Né? Então a primeira diferença é essa, não confunda. E segunda diferença é, tá vendo que aqui não tem módulo? Quer dizer que você vai usar o valor aqui nessa fórmula de energia com o sinal que ele tem. Se for positivo, usa positivo, se for negativo, usa negativo, fechou? Então energia é uma grandeza escalar. Grandeza escalar a gente pode usar negativo e positivo sem problema nenhum. Fechou? Então, uma energia negativa nesse caso só quer dizer que está relacionada a uma carga negativa. Então, energia negativa às vezes pode soar estranho, né? Mas energia negativa elétrica, nesse caso aí, quer dizer o quê? Que provém de uma carga negativa. Só isso. De boa, tranquilo, sossegado. Beleza? Então, tá aí. Eu posso até juntar essas duas formulinhas. Opa! E vai ficar assim, ó, porque potencial não é energia potencial sobre carga. Então fica K vezes Q sobre D. Isso tudo sobre Q. Isso não é potencial, ó, pá. Então Q com Q posso fazer um tcheco-tcheco. Tem outra fórmula de calcular potencial aí, que é K vezes Q sobre D. Então, ó, tem duas formas de você calcular potencial elétrico num certo ponto. Pode calcular, de novo, igual a campo elétrico, pode calcular relacionando com a carga de prova ou relacionando com a carga geradora. Das duas, uma. Então é só jogar os valorzinhos aí e calcular, beleza? Dependendo do que a questão te der. Desculpa aí, galera. Ó, o K é constante, né? O K, lembre-se que é 9 vezes 10 a nona. Não precisa decorar isso aí, porque vem na prova com toda certeza para você, se vier uma questão disso aí. D é distância. Só lembre-se que quando você está tratando com distância, você tem que utilizar essa distância em metros, tá? Carga medida em coulombs, fechou? Então sempre vem microcoulombs para você, ou milicoulombs, ou nanocoulombs. Transforme. Sempre vem centímetros para você. Transforme também. Lembrando, ó, só para te lembrar.
centímetro para metro é só dividir por 100. Fechou? Centímetro para metro é só dividir por 100. Belezinha? Então tá aí a parte de... a parte de potencial. Vamos chegar numa conclusão junto aqui? Olha só que massa. Pensa o seguinte, para eu calcular potencial, eu posso usar isso aqui, né? Energia potencial sobre carga. Mas também posso usar K vezes Qzão sobre D, não é? Pensa comigo numa coisa. Presta atenção, presta muita atenção nisso aqui, tá? Vamos chegar numa conclusão junto aí para você ver que tudo tem uma certa lógica. Ó, minha carga positiva faz um campo elétrico de afastamento. Sai do positivo, né? Beleza. Pensa comigo uma coisa. Tá vendo que o D, ele tá aqui embaixo na forma? Sim, professor, tô vendo tudo. Beleza. O D tá aí embaixo na forma, quer dizer que potencial e distância são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se eu aumentar a distância, o que acontece com o potencial? Ele diminui. Fechou? Aumentei a distância, acontece com o potencial? Diminui. Então, ó, nessa carguinha positiva aqui, eu vou supor o seguinte, 2 pontos, A e B. E vamos supor que essa distância aqui, entre o ponto A e a carguinha, seja x. E a distância entre o ponto B e o A também seja x. Ou seja, a distância entre o ponto B e a carga é de 2x, tá? Beleza. Pensa numa coisa comigo. Se no ponto A o potencial vale 10 joules por coulomb, no ponto B, que está 2 vezes mais distante, o potencial vai ser quanto? Está 2 vezes mais distante, o potencial cai por 2, vai ser 5 joules por coulomb. Tá vendo que está diminuindo? Tá, né? Tá diminuindo o potencial de acordo com a distância. Beleza? Tá, só que isso aqui é muito óbvio. Só que agora vem um probleminha, ó. Carga negativa, campo de aproximação. Entra no negativo, né? Entra no negativo, tá aí. Vamos colocar o mesmo ponto A e o mesmo ponto B. E as distâncias são iguais, tá? X, X. Só fala uma coisa pra mim rapidão. Ó, se no ponto A o potencial vale menos 10 joules por coulomb. Ih, professor, por que menos, hein? Por que menos? Porque agora a carga aqui, que não tem módulo, né? Essa carguinha aqui vai ser negativa, então o potencial vai dar negativo. Beleza? Então se vale menos 10, quanto que vale o potencial no ponto B, que está 2 vezes mais distante? Pipô, está 2 vezes mais distante, o potencial cai por 2. Fechou? Então o potencial vai ser de menos 5 joules por coulomb. Só me fala uma coisa rapidão. Quem que é maior? Menos 10 ou menos 5? É, né? Maior é menos 5, né? Menos 10 é menor. Isso aqui é um potencial maior do que isso aqui. Isso é menor. Então a gente pode chegar numa conclusão que é o seguinte. Ó, carga positiva, quanto mais longe dela, menor o potencial. Carga negativa, quanto mais longe dela, maior o potencial. Para generalizar isso aí, a gente pode falar o seguinte, ó. Escreve isso aí, na testa, porque isso aí é importante. O potencial, que é a medida de energia, né? Energia por unidade de coulombs. Potencial diminui no sentido da seta. Potencial diminui no sentido da... Só aqui seta do vetor campo, né? Então, o potencial diminui no sentido da seta. Dá para enxergar isso aqui? Porque, ó, carga positiva, setinha tá para cá, ó. Quanto mais longe, menor, não é? E carga negativa, setinha tá para cá. Quanto mais perto, menor, porque é negativo, né? Então, potencial diminui no sentido da seta. Isso aqui fica na cabeça porque a gente vai utilizar nas próximas aulas, tudo bem? Potencial diminui no sentido da seta. Uma conclusão aí que a gente chega das formulinhas e por não ter módulo na forma. Galera, e se tiver várias cargas? Como que eu sei o potencial ou quanto de energia uma carguinha vai receber quando eu colocar ela lá? Ó, tem uma carga positiva aqui, por exemplo. Campo de afastamento. Beleza. Vai criar um potencial neste ponto de, sei lá, 10 joules por coulomb. Essa carguinha positiva aqui cria 10 joules por coulomb. Essa carguinha negativa aqui, que é um campo de aproximação, ó,
vai criar neste ponto aqui, no mesmo ponto, vamos supor, um potencial de menos 5 joules por coulomb. Se tiver várias cargas, ó, naquele ponto, quanto que vale o potencial? Potencial total, no caso, 10 menos 5, né? Vale 5 joules por coulomb. Sacou? Então, ó, quando tiver várias cargas, questão de potencial, já que não é vetorial, é até mais fácil. Potencial total é só a soma normal, só somar, subtrair, soma dos potenciais. Fechou? Não precisa colocar vetor lá, nada do tipo. Beleza? Então, potencial total vai ser o potencial da carga 1, mais o potencial da carga 2, mais o potencial da carga 3 e por aí vai. Belezinha? Então, tá aí, se tiver várias cargas. E outra coisa super importante é superfícies equipotenciais. People, equi significa o quê? Igual, né? Igual potencial. Então, ó, muito tranquilinho também. Então, imagine que eu pego esse ponto A aqui e esse ponto B aqui. Você consegue perceber que o ponto A tem a mesma distância para minha carguinha geradora aqui que o ponto B? Que é a distância desse raio aqui, né, da circunferência que eu desenhei. Se é a mesma distância, é a mesma carga que gera o campo. Então, esses dois pontos têm mesmo potencial. Assim como C, assim como D, assim como E. Todos têm mesmo potencial. Fechou? Se tem mesmo potencial, essa superfíciezinha esférica aqui que eu desenhei é chamado de superfície equipotencial. Sempre que tiver um campo, ó, tem um campo elétrico para cá. Tem um campo elétrico para cá. Superfície equipotencial. Deixa eu beber uma água aqui rapidão. Superfície equipotencial é uma superfície sempre 90 graus com o campo, fechou? Nesse desenho aqui, não tá 90 graus com o campo, ó. Tá, né? Sempre 90 graus com o campo. Mas, ó, muito facinho, quer dizer que tem mesmo potencial em todos os pontos, belezinha? E o último... Desculpa aí, galera, tô meio gripadão hoje aí. Inclusive, faz tempo, né? Porque aqui em Curitiba, o tempo muda muito rápido. A gente fala que tem 4 estações num dia só. E daí quando começa o inverno, daí fica essa oscilação entre verão e inverno, tudo num dia só. E chove, não chove, faz sol, daqui a pouco tendência de nevar e faz muito frio, faz muito calor. Tira casaco, põe casaco, Jack Chan e por aí vai. Então, você fica muito gripado. Então, só desculpa aí que eu tô tossindo demais, mas vamos continuar. Show não pode parar. Ó, trabalho da força elétrica. Lembra o que é trabalho? Trabalho é quanto de energia você coloca num sistema ou quanto de energia você retira do sistema, é ou não é? Você aprendeu lá com o Tiaguinho, né? Como tem força elétrica, eu coloco um objeto carregado num campo elétrico, vai aparecer uma força elétrica. Essa força elétrica pode realizar trabalho. E o trabalho da força elétrica, ela pode ser calculada assim, ó. O tal, que aqui eu represento pela letra T, então tanto faz, de A para B, trabalho é sempre o produto da carga pela diferença de potencial, que a gente chama de O. Ó, diferença de potencial é potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Beleza? Então, ó, aqui a gente começa a perceber um conceito super importante. Diferença de potencial. Diferença de potencial. Olha que a gente vai usar isso aqui nas próximas aulas muito, tá? Então se ligue o que é diferença de potencial. É só a relação entre o potencial de onde a carga saiu até onde a carga chegou. A diferença, no caso, a subtração, beleza? Então, essa fórmula aqui, também conhecida como, em francês, teu Q, né? Em francês, para não ficar feio, ela é importante aí para essa parte de potencial elétrico. Beleza? Uma aplicação massa aí de potencial é a gaiola de Faraday, já ouviu falar? Em muitos filmes aparece, Aprendiz de Feiticeiro, aparece uma gaiola de Faraday massa, que é o seguinte, o cara tá junto com a menina, daí ele entra na gaiola, uma gaiolinha de metal, e faz uma bobina de Tesla soltar raio pra tudo que é lado. E o raio atinge a gaiola, que é metálico, é condutor, ó. Ele e a menina estão lá dentro e não levam choque nenhum. Isso é gaiola de Faraday. Olha só que legal. Gaiola de Faraday fala o seguinte: se tiver uma esfera condutora e eu eletrizar essa esfera, os elétrons excedentes,
eles vão se localizar sempre na superfície externa dessa esfera condutora. Isso tem muita aplicação, por isso que é fácil cair na tua prova. Então, ó, eletrizei essa esfera condutora. O que vai acontecer? Esses elétrons vão ficar sempre na superfície externa dessa esfera, beleza? Então eu posso estar aqui dentro, que não vou levar choque. Eu posso estar aqui dentro, inclusive, ó, pelado, molhado, mas não vou levar choque. Por quê? Porque as esferas se concentram do lado de fora da esfera condutora. E por que, professor, que as esferas se concentram do lado de fora da esfera condutora? Por quê? Porque elas tendem a ficar o mais longe uma da outra, né? Porque elétron repele elétron. Então, uma vai ficar o mais longe possível uma da outra, porque estão se repelindo. E o mais longe possível em uma esfera oca condutora é o quê? Na superfície. Isso traz uma aplicação monstro, que é o seguinte: tá chovendo. E você não sabe o que fazer porque tá caindo aquela tempestade de raio para tudo que é lado. Detalhe, Brasil é o país com maior incidência de raios do planeta, sacou? Então, ó, acontece bastante aqui. E você tá lá e raio caindo pra lá, raio caindo pra cá e tal, e você tá morrendo de medo, o que você faz? Você entra no carro, se você tiver um carro, óbvio. Se você entrar no carro, você tá totalmente protegido. Melhor lugar pra você ficar. E daí muitos iriam falar assim: fica bem protegido, professor, por quê? Por causa do pneu que é de borracha. Não, cara, imagine o raio. O raio muito ultra mega power gigatera poderoso. Atingir o pneu do carro não fica nem nada, ele derrete muito fácil. Então, o que te protege no carro? É a carcaça metálica, que faz uma gaiola de Faraday. Então vem raio, atinge teu carro, os elétrons excedentes ali, eles vão ficar na superfície externa do carro. E você lá dentro vai ficar de boa. Isso é gaiola de Faraday, beleza? Acontece também nos aviões? Muito. Meu, a todo momento tá acontecendo. Imagine quantos aviões exatamente agora estão voando pelo mundão afora. A todo momento acontece raio caindo em avião. Raio bateu no avião, o que vai acontecer? Ele fica eletrizado, gaiola de Faraday. Só que quem tá dentro fica de boa. Tá tranquilo, por causa da carcaça do avião que faz uma gaiola de Faraday. Beleza? Daí quando ele pousa, sempre tem um fiozinho ou uma correntinha que toca no chão para deseletrizar caso ainda esteja eletrizado. Assim como caminhão-tanque. Caminhão-tanque super perigoso. Causou uma faísca ali, pode explodir tudo, né? Então sempre tem uma correntinha tocando no chão enquanto o caminhão-tanque tá andando. Para se um raio cair ou se o caminhão se eletrizar por atrito, não ter problema nenhum. Daí ele já se deseletriza, sacou? Ele já se neutraliza, no caso. Beleza? Então gaiola de Faraday tá aí. Exemplo que você tem que ficar de olho, carro. Outro exemplo que você tem que ficar de olho, avião. E a própria gaiola aí, beleza? Isso se chama de blindagem. O nomezinho especial disso aqui é blindagem eletrostática. Eletrostática. E já te falo o seguinte, blindagem eletrostática, aqui dentro, quando isso aqui está eletrizado ou não, aqui dentro o campo elétrico é sempre zero. Então, se você envolver, por exemplo, faz uma gaiola de Faraday ou um tipo de gaiola de Faraday com teu celular. Pega teu celular e envolve em papel alumínio. Pode fazer, não tem problema nenhum. Não vai estragar, mas é um experimento massa de você fazer. Envolve em papel alumínio. Beleza. Deixa lá em cima da mesa e tenta ligar pro teu celular. O campo elétrico lá dentro é zero. E o teu celular funciona através de ondas eletromagnéticas. Ele precisa que tenha campo elétrico. Ele precisa que o campo elétrico chegue lá. Mas dentro de uma gaiola de Faraday é zero. Então o que vai acontecer? Teu celular vai dar fora de área. Sacou? Isso é blindagem eletrostática. É isso que deveriam fazer nos presídios aqui do Brasil para os celulares não funcionarem lá dentro. Mas tudo bem, isso aí é outra conversa. Beleza, vamos lá. Gaiola de Faraday, fechou? Galera, esse era o conceito, esses são os conceitos mais importantes aí da eletrostática, tá? Força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico. 3. Gaiola de Faraday, que tem muita aplicação no cotidiano e o Enem adora isso. Beleza? Se você não entendeu qualquer coisinha, volta, cara, assiste de novo, resolve os exercícios. Eu vou deixar, ó, na próxima aula eu vou falar de céu, campo elétrico uniforme. E eu vou começar já a aula de cara. Vou começar resolvendo um exercício disso aí, tá? De gaiola de Faraday. Então eu vou deixar para resolver o exercício na próxima aula, tá? Porque aqui eu já estourei meu tempo. Então eu vou deixar para resolver na próxima aula. Valeu? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.